Oi, pessoal! Estamos aqui para gravar um novo episódio do nosso podcast Café com Anestesia. Eu aqui com a minha amiga Fran. E hoje a gente vai receber uma convidada maravilhosa e muito especial. E eu vou deixar que ela mesma se apresente. Então, tudo bem, Amanda? Tudo bem, Fran? Eu sou Carolina Prazeres, cirurgiã dentista há 15 anos. Sou formada aqui pela FURB, Universidade aqui de Blumenau. E vim aqui conversar com vocês sobre esse tema, que na nossa área é um tema um tanto quanto desconhecido, um tanto quanto polêmico. Então, estou muito feliz pelo convite. Que bom. A gente também. Que bom que você veio falar sobre como a sedação pode te ajudar na tua prática, né, como odontologista. E a gente queria saber mais sobre como que é o teu trabalho. Eu ouvi dizer sobre a odontologia familiar. Eu queria entender melhor como que funciona. Então, esse termo odontologia familiar não é bem uma especialização ou uma especialidade, né, da odontologia, mas veio de um anseio inicialmente de uma necessidade que, quando recém-formada, precisei atender todas as idades, né? Trabalhávamos com convênios odontológicos, então a gente precisava dar conta desse grande fluxo de pacientes. E com o passar do tempo, eu fui vendo o quanto isso é valioso, né, para a própria prática. E hoje também com uma visão mais administrativa e gestora da nossa clínica, eu vejo também que é de uma importância para o próprio negócio, né? Onde a gente consegue, esse foi o meu grande objetivo com a nossa clínica atual, num mesmo local, onde nós conseguíssemos atender todas as idades dentro das diferentes especialidades da odontologia. E aí a sedação veio como algo que realmente faltava no nosso negócio, porque realmente proporciona, tratamentos valiosos e grandiosos para gente que atende todas as idades. Bacana, que legal. Mas esse termo, ele não existe. Esse termo acabou que você desenvolveu pela necessidade e pela localização da tua clínica. Você acha que isso também influenciou? Também. Por ser uma cidade menor, no caso? Exato. Por ser numa cidade menor, a gente tem esse espírito familiar em todas as relações, né? Em todos os âmbitos. Então, por que não também ter esse tipo de relação no âmbito profissional? Mas vai além, sabe, Amanda? É uma questão onde a gente consegue entregar trabalhos de mais valor mesmo. Porque a gente consegue, através desse atendimento familiar, a gente consegue entender ao máximo a necessidade de cada paciente, de cada família. Nós que também atendemos na área de odontopediatria, a gente sabe que o nosso contato é o núcleo familiar. Então, a gente tendo essa intimidade, essa proximidade, lógico, através de um atendimento humanizado, que eu acho que já está bem difundido, né? Práticas de acolhimento, práticas onde a gente possa perpetuar além do tratamento odontológico. Então, acredito que dentro desse contexto, essa odontologia familiar ou odontologia que atenda a todas as idades, pode acrescentar muito ao nosso atendimento. Carol, e como que é atender diferentes idades, desde criança até um paciente mais idoso? Como que você lida com isso? Eu costumo dizer que são várias Carols. Porque, né, nas crianças a gente tem que se paramentar com acessórios divertidos, a gente desenvolveu um consultório específico para o atendimento infantil, muito lúdico, com bichinhos, cores, com os livros da Amanda, tudo que possa tornar aquele ambiente mais divertido. Eu acredito no atendimento de odontopediatria ou de pediatria, onde o profissional se abaixe, sente no chão, olhe no olho da criança, mude o tom de voz e realmente acolha aquele pequeno dentro de uma perspectiva de uma criança, né? Como de fato é. Onde as explicações que a gente dá tem que ser explicações divertidas, né?
diferente do atendimento com o adulto, eu não posso falar para aquela criança que vai doer um pouquinho. Se eu usar a palavra dor, pronto, perdeu a conexão, perdi a conexão. Então, eu tenho que usar desconforto, é um pouco estranho, mas vai ser rapidinho. Existe, e aí é uma técnica, acredito que vocês, a Amanda, também explore, né? Que é a técnica do falar, mostrar, agir. Então, tudo que eu vou fazer, eu falo de maneira, normalmente de uma maneira bem divertida. Então, é a varinha, não é o fotopolimerizador, mas é a varinha mágica da fada madrinha. A gente sempre faz a mágica de transformar o esmalte, porque aí o nosso material é um material pontudo, que remete a uma agulha, mas eu vou usar aquele material na unha da criança, não vai doer. Para ela sentir como que Para ela sentir, vou usar a minha varinha mágica de fada madrinha e vou transformar aquilo num dente pronto. A massinha se torna uma Como mágica. a gente se comunica com essa criança, né? Isso, exatamente. Falar, mostrar e agir. Isso. E aí a gente tá estimulando também todos os sensores, né? Então, a música, a luz. Eu acho que as nossas crianças merecem tudo isso, né? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, Carol, que eu sempre também falo muito para os meus pacientes no consultório, né? O explicar o que vai acontecer. Eu acredito muito na previsibilidade. Sim. Seja para o adulto e muito mais para a criança. Então, eu sempre explico o que vai acontecer com antecedência. Isso. Eu sei que às vezes algumas famílias preferem lidar com o não falar, mas eu acredito que se você vai trabalhando a ideia na cabeça da criança, por mais complexo que seja o assunto, se você souber como comunicar isso, ela vai entender e ela não vai ser pega de surpresa. Sim, isso. Porque o pegar de surpresa para aquele procedimento, seja um procedimento odontológico ou para uma cirurgia dentro de um hospital, vai ter uma quebra de confiança. Isso. Eu tinha uma professora de odontopediatria maravilhosa e eu nunca vou esquecer o que ela me falou lá na faculdade, 15 anos atrás. A criança tem medo do desconhecido. Então, antes do bicho-papão, ela tem medo do desconhecido. E a gente não quer deixar que a criança se sinta dessa maneira. Então, eu concordo contigo. Aliás, muitas vezes, independente se o tratamento vai ser feito com sedação ou não, eu sempre faço combinados com a família, né? Da maneira com que eles vão preparar essa criança, inclusive para sedação. Mas eu queria complementar, Amanda, que todas as vezes que você atendeu crianças no nosso consultório, você passou a segurança necessária, tanto para a criança quanto para a família. Porque às vezes a gente conquista essa segurança, a criança sabe dentro dela que vai dar tudo certo, a gente sente essa entrega, mas às vezes a gente tem que lidar com a família. Então, queria te parabenizar, que todas as vezes, quando você chega para a sedação, eu já sinto que aquela família está preparada e aquela criança está preparada. Lógico que para botar a mão na massa, eu vou precisar da sedação, mas assim, o pré-procedimento já está estabelecido. E é uma coisa que, né, não estávamos planejando falar agora, mas que eu também lembrei, o quanto é importante a consulta de vocês pré-anestésica, né? Eu já trabalhei com outros profissionais que essa consulta era à distância, uma teleconsulta. E fora as questões que eu acredito médicas, que talvez sejam fundamentais de ser presencial, depois se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre isso, eu sinto que quando a consulta é presencial já existe outro tipo de conexão, relação, e as famílias se sentem muito mais seguras para tirar as dúvidas, muito mais confiantes para o momento da sedação. Eu gosto do atendimento presencial, já falei várias vezes para a Fran, assim, eu acho, e realmente a gente não ia trazer esse conteúdo, mas é muito legal falar dele, porque eu sempre discuti esse assunto com a Fran e conversei com ela, assim, o quanto
A teleconsulta, ela, claro, ela facilita a vida, às vezes, das partes do paciente e talvez do médico, mas Acho que em casos, assim, de urgência, mas né? Acho que tem o eu seu não- valor, Eu não com gosto, certeza. e eu sei que a Fran também não é adepta a isso, porque eu acho que é uma forma também da gente mostrar para o paciente o valor dessa consulta. E é muito difícil passar o valor dessa consulta com ela online, né? Então, assim, aqui é até engraçado falar, mas eu falei para a Fran, eu já atendi pacientes em consulta online em situações, assim, que a gente fica até um pouco assustado. Eu já atendi um paciente, e mesmo assim, hoje, eu quase não atendo online, mas quando o paciente é de outra cidade e realmente insiste bastante, também a gente não é super rígido. Então, mas as orientações são passadas. Olha, você tem que ir num ambiente com uma boa internet, você tem que estar sozinho ou com um acompanhante da sua confiança, né? Não pode ser um ambiente público. Então, assim, eu já atendi paciente dirigindo na BR, né? No aeroporto, dentro de banheiro. Eu acho assim, meu Deus, não, né? E qual vai consulta, né? ser a fidedignidade, né, dessas informações coletadas no aeroporto, né? Eu acho, a gente dá risada, né? Só que assim, é uma forma, você percebe assim, não tá dando o devido valor para essa consulta, né? Só que se o paciente não tá dando o valor, é porque eu também não dei valor. Então, o ato de você consultar essa pessoa com calma, ouvir ela sentar na tua frente, você ter o tempo para ouvir o que ela tem para te falar, né? Coletar a história dessa pessoa, explicar com calma o que vai acontecer. Então, ter essa previsibilidade, passar essa previsibilidade para o paciente e para o familiar, isso vai com que você vá gerando realmente a confiança necessária para o procedimento, né? Então, eu acredito muito nisso. Porque acaba que o anestesista, a gente já discutiu isso em outros episódios nossos. Antigamente, ele sempre foi lembrado como aquela pessoa que quase não aparece, né? Na situação de partos é muito marcante isso. Isso. Só que eu acho que isso já saiu um pouco, né, Fran? Isso já... Sim, acho que cada vez mais, né? Isso já caiu um pouco por terra, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia Vocês são protagonistas, meu Deus! Obrigada. Eu falo pra Amanda, assim, ó, que eu queria ter oportunidade, talvez a gente até já fez alguma gravação sobre isso, mas eu queria que os profissionais, principalmente da área de odontopediatria, tivessem a oportunidade de fazer o procedimento com a criança ali, sedada. É como se a gente, assim, pudesse focar literalmente no procedimento sem ter que lidar com o restante. Então, o que eu estou entregando para aquela criança, a qualidade daquele tratamento é incomparável do que a criança que eu tenho que o tempo todo estar cuidando com a mãozinha, ou eu tenho que estar dando esse condicionamento que é importante no atendimento sem sedação, mas que, nossa, demanda muito mais. Exatamente, demanda muito mais energia. E muitas vezes, no caso da criança, infelizmente, a gente não consegue nem executar, né? Até o final, ou com material que seria a melhor opção para aquele procedimento, porque a gente tem que pensar eu com essa criança, eu vou conseguir, né, ter uma estabilidade na cadeira, né, de um determinado tempo. Esse material não vou conseguir. Para esse material, precisava da boquinha mais seca. Nessa criança, eu não vou conseguir. Então, tem outras milhares de indicações que eu indico a sedação, mas eu queria que todo profissional que atende criança pudesse ter esse momento. É como se a gente... ok, agora eu vou fazer... Né? Quais são as principais diferenças que você acha, assim, você fazer um tratamento numa criança sedada ou numa criança acordada? Principalmente essa paz, essa tranquilidade. De focar ali no procedimento. De focar no procedimento em si, não ter que me preocupar com o condicionamento daquela criança. Tem que ficar falando ali, às vezes, com a criança. Isso, e exatamente. Distraindo. E também, que é a situação que a gente mais tem indicado, é aquela criança que, infelizmente, tem uma complexidade
de planejamento de tratamento muito grande, né? Então, eu e a Amanda já passamos por situações de extrações seriadas, vários tratamentos de canal na mesma criança. Então, essa situação também nem seria possível o tratamento dela se não fosse através da sedação. Simplesmente Não teria como não ser teria feito. como, né? E, Carol, você já, antes de você conhecer o trabalho, o serviço de anestesia em clínicas e consultórios com médico anestesista, você já tinha trabalhado com outras técnicas de anestesia em consultório? A minha história... Sedação, perdão, não, anestesia, o termo anestesia, ele pode ser muita coisa, né? Abrange muita Muito coisa. Seja amplo. anestesia local que você faz, mas eu Isso. digo de sedação, seja com óxido nitroso ou uma sedação via oral. Você já tinha trabalhado dessa forma? Na minha história, depois eu falo um pouquinho sobre o atendimento dos adultos, mas por eu ter feito implantodontia como especialidade, então eu acompanhei alguns pacientes a nível hospitalar, que passaram aí por anestesia geral. Normalmente os casos que eu acompanhei foram casos de enxertia, então alguns casos que o ossinho foi retirado da crista ilíaca para ser colocado na boca, né? Ou pacientes com alguma comorbidade sistêmica. Então, na minha formação de especialização, isso há 12 anos, eu acompanhei alguns casos em hospital. Na época, eu não me recordo, assim, da presença da anestesia em ambiente ambulatorial para dentistas. Eu lembro de situações até da minha vida pessoal onde tinha essa opção para médicos, mas não para dentistas. Depois, em alguns cursos de pós-graduação, a gente ouviu falar muito sobre o óxido nitroso, tanto na área de odontopediatria quanto na área de cirurgia. E aí, o meu contato direto com anestesia ambulatorial, eu acredito que está fazendo em torno de 5 anos, mais ou menos, que eu tive os primeiros contatos. Mas era muito difícil o acesso, a gente que é de uma cidade mais do interior, não de uma metrópole, né? Você atende aonde agora, Carol? Gaspar, uma cidadezinha próximo de Blumenau, né? Então, inclusive, os primeiros profissionais que a gente trabalhou foi da capital, de Florianópolis, foram da capital. E então, realmente ter alguém próximo, eu já comentei isso com a Amanda também, faz toda a diferença. Até por uma questão de confiar no trabalho e ver esse trabalho acontecendo, né, perto e também nos colegas. Isso dá bastante segurança pra gente, de ter alguém da nossa região trabalhando com a gente. Eu queria puxar um gancho aqui, porque eu falei do óxido nitroso, mas você trabalhou já em consultório com óxido nitroso ou não? Porque é bem difundido dentro da odontologia, em cursos né? de pós-graduação, sim. Entendi, porque é Nunca muito apliquei. usual, né? Antes Muito de vir usual. tudo isso, Inclusive, cheguei a pesquisar para eu mesma adquirir. Estava pronta para fazer, né, um curso de habilitação, mas foi mais ou menos nesse período que eu conheci a sedação endovenosa e que, na minha atuação, eu vi bem mais sentido. Mas eu digo assim, é algo que eu me lembro até quando eu era mais nova, assim, que isso, vamos dizer assim, eu vou falar uma coisa que não é a invenção da roda, né? Isso já é utilizado há muito tempo. Inclusive, antes mesmo da minha formação em odontologia, morei 2 anos nos Estados Unidos, e lá o dentista da família americana que eu morei, ele, então, há 20 e tantos anos atrás, né? Ele usava, e pelo que a família me conta até hoje, assim, é algo muito usual esse uso do óxido nitroso no ambiente ambulatorial, né? Mas o que me fez... você também me deu explicações bem importantes sobre essa questão, mas o que me fez não seguir esse caminho foram relatos de colegas, principalmente da área da odontopediatria, em que eles não conseguiam essa sedação absoluta. Eu não sei o termo técnico, né? Mas, assim, esse repouso absoluto da criança. Então, que variava muito de criança para criança. Então, poxa, se eu tô oferecendo um serviço para aquela família, se eu tô me disponibilizando em fazer um tratamento super complexo, em que eu preciso dessa criança em repouso para a execução disso, eu não posso, né? Fora que eu não me achei apta, né?
E aí, isso que depois acho que a gente vai conversar um pouquinho, assim, que eu acho uma grande, assim, polêmica e confusão. Nós, dentistas, A gente queremos... até pode puxar esse assunto, não tem Pode problema, ser. podemos puxar agora. A Fran até, a gente fala bastante sobre isso, né, Fran? A gente tem um hiperfoco no A gente tem óxido um nitroso. hiperfoco no assunto. Isso é um fato. A gente tem um hiperfoco nesse assunto, eu e a Fran. Mas eu gostaria... O objetivo não é aqui. É que ele sempre Mas é que surge. ele sempre né? vem, ele sempre vem. Mas eu achei assim. interessante uma colocação da Carol, que é você propor algo para a família. Por exemplo, eu vou fazer esse tratamento complexo, a criança vai dormir e você não consegue cumprir com isso. Sim. Então, isso realmente Então, compromete a Vem de confiança. algo que não é Sim, verdadeiro. Porque ele é pouco e isso é um potente, relato de colegas meus que utilizam óxido nitroso, que acabam se decepcionando, porque não conseguem cumprir com o que estava planejado, né? Mas eu não me sinto de maneira alguma. Eu mal consigo aplicar... Me ajudem a falar o nome da medicação. O benzodiazepina. Isso mesmo, porque eu sei que isso vai gerar, né, uma alteração nos sinais vitais do paciente. E como que eu vou ter controle desses sinais vitais do paciente? Enquanto você está fazendo um procedimento Enquanto eu super estou complexo. fazendo um procedimento. Então, o que nós recebemos de informação do CFO, que é o Conselho Federal de Odontologia, então, esse ano, de que houve uma resposta da Justiça para a Sociedade Brasileira de Anestesiologista, que questionou justamente, peraí, como que os dentistas estão usando isso? Quais são os parâmetros, né? Até onde isso pode chegar? E eu realmente concordo com a normativa, embora ela não esteja muito bem clara, ela não conseguiu assunto... especificar. Eu acho que é um assunto que não está fechado. Do meu ponto de vista, é algo que tem que ser muito mais debatido, mais controlado, mais fiscalizado, porque a gente está lidando com a vida do paciente, né? Nós, dentistas, isso eu já falei, eu falo bastante isso, nós fomos treinados para lidar com urgências. O que é uma urgência? Uma dor intensa, algo que realmente a gente consegue lidar a nível de consultório e que normalmente esse paciente não está correndo risco de vida. Vocês foram treinadas para lidar com as emergências, não a gente, né? Então, uma vez que o paciente corre o risco de vida, nós não fomos preparados para lidar com esse tipo de situação. Eu acho bem bacana esse lado, Carol, porque hoje o que a gente vê muito como é que eu vou falar? É que eu acho assim que a internet, ela é muito legal, ela te dá muita informação, mas ao mesmo tempo é aquilo do todo mundo se sentir muito habilitado em algumas coisas. Mas se a gente realmente voltar para a origem da formação, não é bem assim, né? Você precisa realmente ter uma formação mais técnica para determinadas coisas. A questão do óxido nitroso, que até você pontuou, né, que eu te dei algumas explicações, eu e a Fran, a gente já falou sobre isso, é que a questão do nosso hiperfoco que a gente tem aqui, que a gente bate nessa tecla de novo, e daí eu quero que a Fran também exponha aqui, é que eu realmente acho que as pessoas não falam o que de fato e o que pode causar, e não alinham a devida expectativa, porque você vende que o paciente vai dormir completamente e não vai ter dor. Exatamente. Não vai ter dor. E aqui a gente tem um impasse muito grande, porque se você pegar a literatura, já começa aí quando a gente sabe que o óxido nitroso, ele não faz analgesia do paciente. Então, como é que eu vou vender que eu vou tirar a dor do paciente se ele não é um medicamento que faz isso? Então, para nós anestesistas, a gente fica assim numa situação que realmente a gente está vendo a pessoa falar sobre algo que não está correto. Sim. Né? E eu acho que a pessoa que procura o curso, ela tem uma intenção boa de, por exemplo, proporcionar. A gente fala, não, eu quero proporcionar isso para o meu paciente, eu vou fazer o curso. Mas a pessoa que vende o curso não mostra esse outro lado dos problemas que podem ser ocasionados com o uso. É o que banalizar, nós falamos, né? E as intercorrências, né? Então, assim, talvez até na breve, superficial teoria que eles, enfim, passem, né? Enfim,
o que eles podem até talvez explicar, mas e a prática, né? Até teve E como lidar com as intercorrências. Gente, a gente não tem esse conhecimento. Eu ouvi uma colega, desculpa, Fran, falando assim, não tem risco nenhum. Gente, a gente não pode falar isso nem para atravessar a rua. Sabe que eu tava conversando com um cirurgião vascular de BH, que ele usava óxido nitroso, agora ele não usa mais. Mas ele disse que ele teve um choque anafilático no consultório. Olha só, meu Deus só. Que medo. Que é, tipo, algo muito grave, ele teve que agir. E ele tinha as coisas no consultório. Abocate, conseguia funcionar, e chamou o SAMU, enfim, era num lugar que era fácil acesso, então o SAMU chegou rápido, ele conseguiu manejar, mas é algo muito catastrófico, Claro. assim, né? Às vezes você tá num lugar muito isolado, tá sozinho, não tem o material, então é algo que é muito, muito raro, mas pode acontecer. E imagine se você pega numa situação, e aqui a gente pode ir desde qualquer profissional da área da saúde, tá? Exatamente. Aqui vamos abranger. Que não saiba lidar com esse tipo de complicação vai ser catastrófico mesmo, né? Então, isso também tem que ser levado em consideração. Esse é um dos fatores que daí a Carol pontuou, né? Os efeitos colaterais, gente. Também, e as complicações que podem acontecer. Eu penso sempre assim, toda vez que eu faço algo, eu tenho que saber lidar com a complicação daquilo. Isso. Eu não posso vender para o paciente que eu não vou ter complicação nenhuma, que nada vai acontecer, que isso é 100% seguro, porque a gente sabe que não é. Já começa por aí, Nada, né? né? Então, eu acho que a gente tem que ser bem real, pontuar realmente. É para isso que serve o termo de consentimento livre, informado e esclarecido do paciente, onde você tem que ter aquilo tudo escrito, e também é para isso que serve a consulta pré-anestésica, para que a gente possa informar o paciente disso. Olha, os riscos estão aqui e eu vou destrinchar eles para você, vou falar para você. Eu acho que o paciente também ele tem que ter esse espaço para perguntar, e a gente tem que ser honesto. E o óxido nitroso, o que me incomoda, porque como eu falei, não é a invenção da roda. O que me incomoda é o fato de que hoje ele está vindo muito à tona, sendo vendido como algo muito novo, o que não é verdade, e isento de muito riscos, simples. muito simples, e eu não gosto desse termo simples, porque eu acho que nada na área da saúde é simples. A gente pode falar de baixa, média ou alta complexidade, mas nunca simples. Exatamente. E eu acho que esse tipo de sedação inalatória não é simples, não está isenta de risco, nem de efeito colateral, e você tem que sim estar sabendo lidar com as complicações. Fora isso também da questão ambiental, né, Fran? Sim. Você sabe até melhor do que eu dessa questão ambiental, da até a gente gestão falou, de risco, a gente já comentou até. sobre isso também. Mas eu acho assim que o que me assusta um pouco é os cursos de capacitação também, além do óxido nitroso, é o tentar vender a sedação endovenosa. Assim, a gente que está acho vendo que é isso também, Carol. Mas aí perigo vai maior muito ainda. além, né? Vai muito Eu além. acho assim, a minha opinião, eu não sei nem o que dizer, porque não cabe a gente fazer nada. Eu não sei, eu não seria capaz de... Eu Amanda, e não sei a Fran, eu não me sinto habilitada a ensinar ninguém a sedar. E eu sou médica anestesista, mas eu não me Amanda, sinto você habilitada. arrancaria um dente? Exatamente. Eu não sei nem por onde começar, nem uma limpeza, não sei fazer. Gente, eu não sei. Então, eu não você não sabe nem o instrumental, você não sabe? Sim, eu não Exato. sei. Se me chamar pra Você já tratar viu o várias canal, vezes. eu já vi você já arrancar viu, dente. exatamente, mas É, você não não adianta conseguiria ver, arrancar. Não, Então, se você falar, vamos fazer uma restauração aqui, eu vou falar, eu não sei, exatamente. Hoje, não conhece por exemplo, nada. se você me chamar, vem aqui instrumentar pra mim, eu não vou, eu não sei, porque eu não sei, foge da minha ossada, eu não sei. eu queria fazer um gancho dessa questão da internet, que eu estava conversando com outra colega agora no almoço. Como, infelizmente, os pacientes, em função do acesso fácil a essas informações, né? Eles têm essa falsa sensação de que tudo é fácil, é simples. E eu estava comentando com a colega que a gente, às vezes, está tendo que, inclusive, assim, discutir com o paciente, porque ele chega pra gente, aí falando enquanto dentista, né? Já com o plano de tratamento. Com plano de tratamento. Sim, sim. É Eu assim acredito, que eles eu estão acredito. vindo. Então, por isso que vocês estão vendo esse impacto também na anestésio. Eles chegam pra mim, Fran, eu quero arrancar o dente 36 e fazer o implante no dente 46. Eu falo, oi? Meu Deus, eu não sei a numeração dos meus dentes.
Já sim, olhou. eles estão chegando. Então, por isso que eles... E lógico, o marketing maravilhoso tem essa função também de mostrar o lado bom de tudo, mas eles não mostram o lado difícil, né? O lado complexo, o lado biológico, o lado fisiológico. Eu falo para minha equipe, poxa, a gente estuda pra caramba, né? Se atualiza pra caramba e o paciente está querendo discutir o diagnóstico com a gente. Se você vai tirar ou não vai tirar o dente. Então, eu complicado. imagino que vocês também estão tendo que lidar com essa situação, do que vem de informação e do que realmente é a verdade, que não é instagramável, né? A verdade nua e crua, ela não é instagramável. Então, o que eles assistem ali, e que bom também, por outro lado, que eles, né, têm acesso só a algumas coisas, mas eles têm que confiar nos profissionais habilitados e capacitados, né? E pegando o gancho do atendimento dos adultos, todo mundo sempre achou que eu ia ser odontopediatra, né? Exclusivamente atendimento de crianças por causa do meu jeitinho de ser. E aí, acaba que, por uma questão da vida, de necessidade, sempre precisei atender todas as idades. E aí, gostando de várias outras especialidades além da odontopediatria, acabei fazendo e faço ainda, né, hoje, diferentes especialidades. Mas eles brincam que eu sou especialista em pacientes que têm medo de dentista. E aí, por isso que eu me identifiquei também com a questão da sedação, porque a odontofobia, que é esse medo de dentista, é algo muito comum. Muito. Você conversa, né, Amanda? Eu acho que eu sou uma pessoa que tem um pouco de odontofobia. A última vez que eu fui no dentista, eu levei um travesseiro. Minha dentista, ela é minha vizinha, ela vai me ouvir. E ela sabe, eu fui com fone de ouvido, travesseiro e um cobertor. Cheguei lá, ela falou, o que você vai vir? Foi com cheirinho? Eu fui com o cheirinho. Ela falou, você vai vir dormir aqui? Eu falei, não, eu vim aqui porque eu quero tentar ficar o mais confortável possível. E eu sempre falei pra ela, pra mim, a boca vira uma caixa acústica. Isso. Tá? Quer dizer, pra mim não, pra todo mundo, né? E aquele barulho, ele vai me deixando tensa. Eu saio, gente, da minha dentista tensa, assim, rígida. E eu me coloco na posição de quem, por exemplo, vai fazer um implante dentário. Horas ali com a boca aberta. Nossa, mas o medo vem muito antes. O medo vem muito antes. Eu tenho... A gente tem história de pacientes que cancelaram 10 vezes porque não conseguiram ir ao consultório. Eles não conseguem entrar no consultório. Eles têm fobia do cheiro. O barulho é o mais comum. Mas tem paciente que me relata que o cheiro... Por isso que, lógico que a gente usa de todas as técnicas possíveis, né? Um cheirinho agradável, uma cor suave, uma musiquinha ambiente. Tudo para que a gente, inclusive os adultos... Tanto que lá na clínica, Fran, a gente fez uma sala de acolhimento, né? Que para muita gente acha que é só a sala das crianças brincarem. Mas não, é a sala também do paciente que tem fobia. Ir lá, relaxar, esperar. Então, existe todo essa preparação. Isso faz parte do nosso atendimento humanizado, mas também faz parte dessa compreensão de que é um medo muito comum, né? Você tem, assim, um caso marcante de odontofobia que tenha passado na tua clínica? Eu tenho, é um pouco engraçado, mas eu tenho. Uma paciente que relatava esse medo muito intenso e que, mesmo com todo o nosso trabalho, infelizmente, um dia ela teve realmente, assim, uma crise. Eu tive que acompanhá-la no pronto atendimento, porque ela desmaiava e eu não entendia, né, o que estava acontecendo. Ali, né? Então, chamei o SAMU, inclusive, porque imagina, veio meu marido, todo mundo ajudar. Mas, na cadeira? Mas era fobia. E aí, uma crise de ansiedade intensa. Uma crise de ansiedade intensa. E aí se torna, inicialmente, uma história trágica, né? Eu fiquei muito assustada, inclusive. Mas que depois aí a gente fez todo um trabalho, continuamos o trabalho, é um trabalho psicológico. Eu tenho uma paciente que diz que eu sou a psicóloga dela, que ela vai lá conversar comigo. Então a gente faz o trabalho esse trabalho, e aí ela começou a conseguir vir nas consultas. E aí um dia eu perguntei para ela, falei, nossa, tá fazendo terapia, né? O
como que você conseguiu? Aí ela discretamente assim abriu a blusa. É que agora eu boto a minha santinha aqui dentro. Ah, bonitinho. Querida. Então foi a maneira dela a maneira enfrentar. com que ela, né, desenvolveu o enfrentamento da fobia. Mas assim, Então, com esses pacientes, às vezes você não coloca direto na cadeira, você o paciente já fez conversa. xixi. É triste, sim, né? Mas assim, o muito. paciente já fez xixi de nervosismo. Já tive um paciente que convulsionou no momento que ele viu a agulha da anestesia. Também soube depois, né, pelo relato da esposa, porque, nossa, era uma extração. Então, ok, eu imaginava que ele estava nervoso pela extração. Mas até então ele não tinha me relatado. Tem isso também. Tem Muitos vergonha, pacientes às não vezes, né? relatam. E, infelizmente, ele acabou vendo a agulha e acabou convulsionando. Foi ele ver a agulha, ele acabou convulsionando, tamanho, o medo, o pavor, enfim. Eu tenho duas perguntinhas, até eu vou fazer uma e eu não quero esquecer a outra. Você acha que essa questão da odontofobia, principalmente hoje nos pacientes mais de idade, está relacionado com a questão do tratamento dentário de tempos atrás? Com certeza. Que, por exemplo, assim, a gente sabe que muitos pacientes não tinham, como é que a gente fala, talvez na cidade que a pessoa Acesso. morava não tinha o acesso àquele tipo de atendimento. Como que se resolvia? Arrancando dente. Isso. Eu direcionaria para duas questões principais. A falta de acesso ou a limitação dos conhecimentos da odontologia da época. Que na época o conhecimento, inclusive do profissional, era esse, né? Então, infelizmente, se arrancava muito mais do que se tratava. Se arrancava antes de pensar em qualquer tratamento reabilitador para aquele dente. E há uma coisa que é a passagem dessa memória através das gerações da família. Então, a criança, ela não tem essa informação. Aí o pai passa. Né? Sem julgamento, Deus, sem culpabilização. Às vezes inconscientemente. Até, gente, reparem os desenhos animados. Assim, os desenhos mais recentes agora lidam, inclusive, de uma maneira bem didática com isso. Mas se não, nossa, tem que ir no dentista, socorro! Né? Ou até aquela questão dos pais assim, se você não se comportar bem, vou te levar para levar uma injeção. Então, eu acho que é algo cultural, histórico e que, infelizmente, acaba gerando um trauma. Só que eu, Amanda, também nunca gostei de ir ao dentista, não por medo, porque eu acho super desconfortável. Gente, e aí, voltando para os casos engraçados, eu tenho um único paciente da vida que ama quando eu passo fio dental nele. Ele, nossa, eu venho aqui... Que é ruim. Mas como eu atendo, eu falo, juro. Sim, que eles também não têm de tudo. Você sempre fala isso, né? Tem de tudo. E a família, né, se me assistir, eles são a prova de que é verdade. Mas graças a Deus eu atendo a família toda, né? Então eu atendo o marido, a esposa e o filho. Então, né, tá tudo certo em relação a isso, mas ele acha o máximo. Porque senão a maioria dos pacientes, quando eu passo aquele fio dental mais apertadinho, como o profissional gosta de passar, nossa! Mas eu realmente acho, e cientificamente está comprovado, né? Nossa boca é cheia de neurosensores, então é uma região muito delicada do corpo. Então não é confortável. Né? Não dá para dizer que é legal, que é... E você acha que agora essa questão do trazer o médico anestesista para o ambiente do consultório, tanto para o adulto quanto para a criança, a Fran até atende bastante adulto lá em Curitiba, Bastante né, adulto. Fran? Eu até faz alguns meses que eu não atendo um adulto para dentista, mas atendo também, mas eu atendo muito mais criança. Você acha que isso para os próximos pacientes, ao longo do tratamento agora... Sem dúvida, eu acredito ser uma tendência. E vai melhorar essa questão da odontofobia? Com certeza. A gente tem um caso, né? A filha da minha secretária que passou por sedação. E quando ela veio remover os pontinhos, no caso dela eu precisei fazer um pontinho não reabsorvível. E aí ela olhou pra minha secretária. Mamãe, eu vou tomar o remedinho de novo? Querida. Né? Então, assim... Já relacionou com algo bom. Algo bom, né? Então, com certeza.
Eu acredito ser uma tendência. Na verdade, os adultos há muito tempo, né? Ai, doutora, não tem um remedinho? Não tem? Ai, doutora, me faz dormir. Quando eu falo da anestesia, já me dá alguma coisa que eu possa dormir. É lógico que... A sedação via oral, ela é bem ela é bastante utilizada em clínica e consultório. A gente vê até para outras coisas. Tem pacientes, por exemplo, que têm fobia de fazer exame de imagem. Então, uma ressonância, uma tomografia. Tem adultos assim. Sim. E algumas clínicas lançam mão também de uma sedação via oral. Nós utilizamos, mas com, né, enfim, bastante cautela, né? Dentro dessa normativa do CFO também existe agora determinados, enfim, né, ter um terceiro profissional acompanhando o procedimento, Sala de recuperação. Sala de recuperação, que nós contamos, e também haver alguma maneira de monitorar, né, os sinais vitais desse paciente. Mas eu chamo atenção e acredito assim, o que eu mais costumo fazer é quando o paciente vem com essa indicação, por exemplo, de um cardiologista. Aí eu me sinto mais segura. Muitas vezes o cardiologista, né, nos passa essa orientação ou algum outro médico que acompanha o paciente. Aí eu me sinto mais confortável. Porque às vezes a ansiedade vai fazer, por exemplo, sobe a pressão. Uma crise hipertensiva no paciente que não vai ser nem adequado para você realizar o teu procedimento. Exatamente. Né? Claro, a sedação oral, ela também tem riscos, porque, como eu falei, se a gente atravessar a rua aqui, vai ter risco. Então, tudo vai ter risco. Mas ela é, quando bem indicada, ela é muito interessante para os pacientes, assim, que não necessitam de uma sedação venosa, ou seja, ele é um paciente que ele é colaborativo, só que ele está um pouco mais ansioso, então, às vezes, ele relaxa um pouco mais. Eu acho que assim como o óxido nitroso, ele tem que ser alinhado à expectativa também. A sedação via oral também tem que alinhar a expectativa, né? Eu acho que, assim, dentro relaxar, mas não vai sedar. Exatamente. Não vai fazer a pessoa dormir, mas sabe, assim. Sabe que até essa questão da medicação oral, assim, eu demorei para entender como lidar também, porque o paciente, ele fica responsivo. É diferente, né, do que a gente tem E depois, se vocês puderem falar um pouquinho dessas diferenças, mas assim, ele fica responsivo, porém mais relaxado. Mas, dependendo do procedimento, atrapalha pra caramba. Sim. Porque assim, a língua... Ele quer falar. Entende? Então, eu acho que tem que ser algo muito bem planejado. Por exemplo, a extração que a gente mais vê lá na clínica é a extração de siso. Né? O paciente está procurando cada vez mais pela sedação. E eles questionam sobre a sedação oral nessas situações. Nosso acesso é difícil, né? Então, acho que tem que ser algo muito bem planejado para que dê um resultado positivo para o paciente. Porque, às vezes, mais vai atrapalhar o profissional, né? Eu lembrei de uma coisa que eu não sei se eu falo. Não, vamos falar. Pode falar, agora. cara, deixa eu falar. É que tem profissional que ceda o paciente porque não quer se incomodar com o paciente. Mas eu acho que a anestesia não é em todas as vitamina, áreas. né? Com certeza. Não, e que eu acho que a anestesia... acaba se... A anestesia não é vitamina, eu acho que ela tem que ser indicada, né? Ela tem que ser indicada. E a indicação de uma anestesia, ela tem que vir das partes. O paciente, então, ele realmente não se sente confortável, ele está muito ansioso e o cirurgião, ele precisa. Sabe o que eu costumo pensar sempre, Carol? Eu sempre falo assim para os pacientes, para que eles entendam qual que é a motivação de um anestesista sair do ambiente cirúrgico e ir para uma clínica ou consultório. Porque a casa do anestesista sempre vai ser o hospital. Então, quando que eu posso sair e fazer um procedimento fora do ambiente hospitalar? Aqui eu não vou entrar nas normativas legais, tá? Mas a gente tem que pensar assim, tudo aquilo que você pode fazer sem a minha presença, ou seja, que você não precisa de um anestesista, interessante esse olhar. Eu posso ir e fazer uma sedação para trazer mais conforto. Ou seja, eu não sou condição sine qua non. Se você falar assim para mim, eu quero fazer uma cirurgia cardíaca aqui no meu consultório, dá? Não, não dá. Estamos num ambiente inapropriado,
não temos estrutura para isso, enfim, técnica, não dá. Precisamos de um hospital para isso, porque você precisa obrigatoriamente de um anestesista e obrigatoriamente de uma anestesia geral com outro nível de monitorização. Então, ou seja, não dá. Eu acho que isso é um ponto de dúvida, tanto dos pacientes quanto de alguns profissionais, não anestesistas, inclusive médicos, assim, Sim. que é o que dá para fazer com sedação Isso. e o que não dá. Eu acho esse ponto que você colocou muito interessante, porque às vezes até eles limitações, perguntam, né? as limitações. Eu preciso fazer anestesia local se eu vou fazer sedação? Sim, vai precisar. Porque só com a sedação a gente Era não uma consegue dúvida minha controlar. também. Eu acho que Quando a nós maioria começamos, dos dentistas e dos médicos também que a gente trabalha tem essa Tem dúvida. essa dúvida, não é uma dúvida Porque só tua, Carol. até que ponto a sedação consegue cortar a dor do paciente. Acho que é isso que a gente estava comentando com você, das diferenças entre uma sedação leve, de uma sedação moderada, de uma A gente anestesia tem geral. dentro da anestesia tem os tipos de sedação, leve, moderada e profunda. E dentro disso, como o paciente vai se comportando ao longo do caminho, né? E a Fran também vai saber falar sobre isso, porque depende muito, assim, do que você precisa. Geralmente, quando a gente chega para fazer, eu pelo menos faço isso, acho que a Fran também, a gente conversa com o colega para discutir assim, ok, o que você vai fazer? E o que você precisa, como que você precisa que eu deixe o teu paciente? Se ele vai ficar responsivo, pode ser uma sedação suave, leve. Não, eu preciso dele bem apagado, imóvel. Então talvez uma sedação moderada. Isso. E aí agora já uma anestesia que o paciente não responde a nada, que ele fica totalmente imóvel, que pode fazer o que quiser, aí é uma anestesia geral. Então já não dá para fazer no consultório. A gente tem que daí obrigatoriamente ir para um hospital. Eu acho que isso que é uma dúvida bem comum. Foi uma dúvida minha no início também, existem limitações sistêmicas também, né? Sim. Pensando aí na saúde do paciente, Isso. de idade. A gente acaba fazendo uma avaliação para individual. Na consulta assim. pré é muito importante porque a gente vai conseguir classificar esse paciente conforme as comorbidades que ele tem. E dentro disso, para ficar mais prático até de entender, um paciente, ele chega para mim e fala assim, poxa, eu sou um paciente que tem um problema cardíaco, operei há 6 meses meu coração, vamos dar um caso aqui bem clássico aí, né, para ficar bem fácil. Operei há 6 meses meu coração, uso anticoagulante, e eu quero fazer aí um implante dentário no consultório. Não dá. A gente avalia tanto o paciente quanto o procedimento. Às vezes um procedimento muito complexo num paciente, mesmo que seja rígido, a gente tem que fazer sempre esse balanço e ver Isso. as a condições. Fran falou bem, porque eu pontuei, né? Eu pontuei que as pessoas têm a dúvida. Tudo aquilo que você pode fazer sob anestesia local, eu vim para trazer conforto. Isso é um ponto, mas a Fran falou bem. Existe o outro lado. Ok, você vai fazer um implante dentário. Você poderia fazer com anestesia local. Agora vamos olhar o paciente. Esse paciente que está vindo para fazer, ele pode ser atendido fora do ambiente hospitalar? Eu vou ter condições de manejar ele se ele tiver uma complicação, porque ele tem, por si só, chance de ter uma complicação ali andando na rua, ele tendo feito uma cirurgia cardíaca há 6 meses, Ele já é um anticoagulado, paciente já tem um com risco maior. aumentado. Então, isso que a gente acaba pesando. Exatamente. Então, a gente já E esse sabe olhar que tem não que dá. ser do anestesista, Esse olhar porque do anestesista. é a nossa prática. Até às vezes, até os colegas perguntam, mas eu posso encaminhar para o cardiologista fazer a avaliação pré? Ele pode fazer a avaliação do ponto de vista cardiológico, mas aquela decisão tem que ser não é nem o cardiologista que vai bater o martelo. É a decisão pode daquele... anestesiar ou não. Porque quem vai bater o martelo mesmo é o anestesista. O cardiologista, ele pode mandar... Isso é um ponto de bastante confusão, porque hoje virou muito assim, vou mandar pro cardiologista. Não, ele liberou. Mas ele é DPO, o paciente é DPOC, ele fuma, ele tem outras questões de saúde além do cardiovascular. Isso, e às vezes o cardiologista, ele lê a avaliação, mas ele também não está ali para entender o Falta local vivência. que vai ser feito o procedimento. Então, assim, ele vai fazer uma avaliação pontual do estado cardiológico do paciente. E é sobre isso que ele vai falar. Mas ele não vai bater o martelo, não, acho que dá para fazer. Ele vai dizer assim, apto do ponto de vista cardiológico. Eu acho que nem eles querem ultimamente, porque é ruim você se comprometer. Não, tá tranquilo, pode fazer. Eu acho que eles tentam... Eu acho que dentro da nossa colocar os classe, a riscos. gente ainda tem bastante, assim, não pensando na sedação,
Mas pensando até nos riscos que uma extração dentária pode gerar dentro de um paciente sistematicamente comprometido, a gente ainda tem essa dependência, né? Mas assim, tá muito interligado também, né? Tá muito interligado essas questões cardiológicas com o tratamento dentário, talvez por isso. Mas a gente também tá interligado. É que a gente percebe muito, porque às vezes o paciente vem para fazer um procedimento e ele vem com todas as liberações. Mas daí é o que a Fran falou. Não dá para fazer naquele ambiente, por mais que ele venha com as liberações. Ou, sei lá, então ele vai fazer no ambiente hospitalar, mas ele precisa de uma UTI. Então, poxa, disponível. Então calma, eu não tenho, nesse hospital aqui, eu não vou ter leite de UTI, eu vou ter que ir para outro. Então, você vai São ter várias que fazer, questões. Vai ter que dar uma modificada. Não é bem assim, não é tão simples. Sabe que eu acho que é algo cultural? Eu percebi isso porque eu estava atendendo um casal de dermatologistas lá em Curitiba, que eles começaram a me procurar primeiro para fazer só a avaliação pré dos pacientes dele, inclusive que eles iam operar no consultório. Eu falei, mas que estranho, por quê? Ele, não, mas é que lá, eles são do Rio, lá no Rio é comum todo mundo encaminhar, em vez do cardiologista, encaminhar para o anestesiologista avaliar o risco cirúrgico. Mas você o não risco ia fazer da cirurgia. mas você Isso, não ia fazer a sedação. Ele queria só que eu falasse, como é que tá, qual que é o risco, será que eu posso fazer um consultório? Cirúrgico. Isso, cirúrgico. Uma avaliação cirúrgica. Ele falou, não, mas como é que... Ele falou, não, lá todo mundo faz assim. Olha. Da onde eu vim, lá, não lembro qual que era o local que eles fizeram a faculdade, mas eles tinham esse costume de mandar... Mas faz sentido. Claro, acho que é algo... Bem sensato. Bem sensato, porque se tem alguém que vai... Falar do risco cirúrgico. Exatamente. Bem sensato isso mesmo. Achei interessante. Falando em risco cirúrgico e de questão cultural, a gente ainda vê na odontologia um medo dos pacientes, a gente está falando de fobia também, mas um medo dos pacientes da anestesia local. Então... Vai doer? Essa picadinha vai doer assim? Não, eles têm medo que vão morrer. Juro. Eles ainda, principalmente pacientes de mais idade, eles de têm... De levar anestesia e passar mal. Não, mas então, isso deve ser, sabe por quê, Carol? Intoxicação por anestésico local. Casos de intoxicação por anestésico local. Talvez antigamente usavam anestésico. E eu acho assim, existe realmente, né? Às vezes a gente faz o contrafluxo na nossa carpule, mas às vezes a gente vê que o paciente tem essa mudança do ritmo cardíaco. A gente percebe pelos sinais, né? Visíveis, mesmo se eu não estou monitorando. Então, essa reação do anestésico, para muitos pacientes, é muito... Já interpretada como vou morrer, vou infartar, vou morrer. Mas é porque vocês usam com vasoconstritor, né? Aí a maioria. Começa a fazer taquicardia. Aí você vai fazer Exatamente. Mas eu acho que talvez isso também seja muito porque... A gente evoluiu, né? Ao longo do tempo. E como tudo, foi evoluindo a medicina também. Então... Muito provavelmente, antes a gente não se tinha tanto conhecimento sobre injeção intravascular de alguns anestésicos locais, dose teto de intoxicação de alguns anestésicos locais, quer dizer, de alguns não, né? Quase todos. Então, provavelmente a quantidade de casos assim, antigamente era muito maior do que extrações. Exatamente. Fazia várias anestesias. E eu tive nesses anos, olha... Nem sei dizer quantos, assim, alguns pacientes que chegavam bêbados, eles ingeriam bebida alcoólica. Tipo, eu vou mais relaxada. Isso, para irem mais relaxados. Eu nunca esqueço um senhorzinho, coisa mais querida, assim, aí esse me contou, né? Ai, doutora, desculpa, eu precisei tomar minha pinguinha, não usei anestesia, né? Aí, porque eu não sei o quanto ele bebeu, mas os próprios pacientes também têm esse hábito cultural de... beber uma coisinha pra ir mais relaxado, olha só. Olha que imagina, um de uísque. Isso. Sim, vamos lá dar aquela acalmada no coração, né? Fora as situações que, infelizmente, mesmo a gente tendo feito a anamnese, mas que a gente viu também que o paciente estava, né, enfim, tinha consumido alguma droga ilícita, assim, então estava... sabe, né, sem os sinais que a gente espera, então também acontece de eles irem assim. E um risco muito alto, né, gente? De passar fazer uma interação ali. Exatamente. E... Que corajosa você, hein, Carol? A gente vê de tudo. Vê de tudo. Vê o paciente que faz o implante dentário e sai fumar o cigarrinho, assim. Abre a porta e fuma o cigarrinho lá fora.
Acredito. A gente acredita porque a gente também A gente vê de tudo. Exatamente. É engraçado, assim, e hoje, falando de volta da questão eu sei que a gente está até com o nosso tempo já apertado aqui, mas falando de volta dessa questão da internet, como hoje tudo virou, assim, com uma visão de vai dar tudo certo, né? Isso aqui não tem problema nenhum, Isso. a gente vê ainda mais esse tipo de comportamento. Sabe, esse comportamento não tem problema, eu posso fazer isso aqui e ir lá fazer esse procedimento que não vai dar nada. Sempre fiz, nunca deu Sempre nada. fiz, não deu nada, não é agora que vai dar alguma coisa. Então, eu acho que também a internet, ela te dá ela te dá uma informação bacana, mas ela acaba que traz muito dessas situações, né, de comportamentos que os pacientes acham que podem ter, mas que podem, que na verdade vai uma te normalização, prejudicar, né? Uma normalização. De situações que são muito mais complexas, né, do que a vida vida exemplo real. simples, Carol, é a questão do jejum, tá? Eu já peguei pacientes que falaram assim, não, mas poxa vida, a última vez que eu fiz, ninguém me pediu jejum. Eu me custa crer isso que o anestesista falou que poderia não estar de jejum. Mas o paciente falou isso, eu falei assim, olha, eu sinto muito, mas uma cirurgia eletiva, né? Ou seja, nós não estamos falando aqui de um quadro de emergência, que daí a gente realmente pondera o fato de não estar em jejum. Uma cirurgia eletiva, o paciente não está em jejum, eu não tenho por que submeter ao risco, a gente pode remarcar para outra data. Mas esses pacientes, geralmente, eles vêm, não, mas eu vi ali, olha o fulano e tal. Outra situação que eu acho que traz isso da internet também é a questão da anestesia voltado para tatuagem. Né? A gente teve um caso, né? Tem muita recente, coisa né? disso. Eu aqui não vou entrar no mérito se eu sou contra, se eu sou a favor, não é isso. O que eu quero dizer só é que, com o advento da internet, a gente viu muita gente, assim, famosa, blogueira, enfim, não sei quem, mas divulgando isso olha, eu vim aqui fazer uma tatuagem enorme nas minhas costas, sob anestesia geral. E é muito interessante porque quando teve esse caso desse paciente aqui no nosso estado, eu me lembro que o CFM ou o CRM de Santa Catarina soltou uma normativa que eles diziam assim que o termo livre esclarecido deveria ser aplicado ao paciente, ou seja, é a obrigação do anestesista explicar, olha, veja bem, você está vindo aqui fazer uma anestesia, esses são os riscos, você realmente quer se expor a esses riscos de fazer uma anestesia para este procedimento, né? Então, na consulta pré-anestésica, né, tem que ser aplicado o termo. Então, eu acho que também tem que cuidar um pouco do que a gente vê ali na internet, porque trazer esse tipo de... Filtrar, exatamente. É isso, né? Mas vamos tentar finalizar. Carol. Eu tenho uma perguntinha última para Carol, na verdade, Carol, que eu deixei no meu roteiro aqui, que eu queria saber de você, assim, sobre a questão do futuro, que eu acho que eu já te perguntei, né? Em termos de perspectiva dessa questão da odontologia familiar, associado à sedação, o que você acha que isso vai trazer de bom para as famílias que você atende? Eu vou responder pensando em algo que eu estava aqui, que eu queria dizer que eu tenho certeza que a sedação endovenosa no ambiente ambulatorial, no ambiente do dentista, é uma tendência que veio para ficar por causa da segurança. A gente estava falando dos pacientes com odontofobia, a gente sabe das alterações de pressão que o medo causa. Então, além do paciente querer o remedinho para dormir, a gente, enquanto profissional cirurgião dentista, a gente também vai poder entregar um procedimento mais seguro para ele. Principalmente nos casos infantis, a gente já comentou de todos os benefícios, mas no caso dos adultos também, né, que possam enfrentar o medo, que possam fazer suas reabilitações de maneira segura. Porque às vezes o medo nos impede, inclusive, de mantermos a segurança quando o paciente não está sedado. Num ambiente de odontologia familiar, que a gente pensa em todas as idades, eu vejo a sedação como um grande
serviço, um grande caminho que a minha clínica pode oferecer, justamente para que eles possam realizar os seus tratamentos de maneira segura, eficaz, com qualidade e com profissionais, né, como vocês duas. E eu lembrei, Amanda, complementando, que a gente teve uma pacientezinha criança, e aí eu sempre conto para as outras famílias esse caso, que os pais fizeram o jejum até passar na empresa da família antes de ir para o consultório. E lá na empresa da família tinha um prato com cuca, lembra? Cuca, conhece cuca, Fran, né? E ela foi lá e quando os pais viram, ela estava com a cuca na mão. Então, a gente não sabia se ela tinha comido ou não. Isso foi no caminho do consultório. E aí, a Amanda é reconhecida pela minha equipe, pelo profissionalismo, que ela deixou, abriu mão da agenda dela, porque a gente tinha fechado uma manhã inteira para essa sedação. Ela abriu mão e falou, não, eu preciso ser, né, responsável, né, pela vida dessa criança, então a gente não vai fazer. E a gente reagendou para o dia seguinte. Então, esse tipo de profissional que a gente busca para trabalhar conosco, né? Alguém que realmente preza pela segurança. Faz pela segurança, preza pela segurança. Carol, e você tem redes sociais? Onde que os nossos... Eu tenho. Deixa eu ver se você de Depois a gente pode qualquer coisa a gente coloca no episódio. Onde que a gente pode te encontrar. Carolina Prazeres. Eu acho que esse é o meu Instagram. E como que é o nome da sua clínica lá em Gaspar? Doutora Carolina Prazeres. De odontologia familiar. Isso, exatamente. É uma clínica muito linda. O pessoal de Gaspar tá super bem atendido pela Carol. E a Carol é muito bem referenciada lá, assim. E a cidade de Gaspar é uma cidade gostosa. Bem acolhedora, bem né? acolhedora, tem esse espírito familiar que a gente gosta. Obrigada, Carol. Foi bem Obrigada bem a vocês. Interessante. Eu só tenho a agradecer. A Amanda é uma grande parceira, assim, uma profissional incrível que tem nos ensinado muito. E obrigada, Fran, pelas explicações. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês. Nossa, obrigada. Tomara que você possa vir em outros episódios que a gente grave aqui em Blumenau para a gente trazer mais informação e até mais histórias. É um feedback de paciente também e dos teus pacientes, porque às vezes a gente vê paciente no dia, mas a gente não sabe o depois dos pacientes. Acontece muito isso com os anestesistas, né? Eu tenho uma história rapidinha para finalizar. Não foi um caso nosso, foi um caso de uma amiga minha que passou por uma sedação, por um procedimento estético, né, numa clínica e não recebeu as orientações adequadas do pós. E aí eu conto porque ela foi pedir socorro para mim. Então, ela fez um procedimento estético. E aí, enfim, não ficou ninguém orientado a cuidar dela. Ela foi, no que ela levantou, ela caiu, né? Aquela reação que pode ter, né? Após a sedação. E quebrou os dois dentes da frente. Então, ela saiu de peitos novos. Mas saiu sem os dois. A gente tá rindo, mas não era pra rir. Ai, meu Deus, que triste, pecado. gente. Então, como é importante Tô rindo, mas é de nervoso. Tô rindo, mas é de nervoso. Como é importante toda a orientação e todo o suporte Imagina que vocês dão. Não só a orientação e você ter os profissionais do seu lado. Isso. Não sei, mas o meu maior medo é os pacientes caírem. Não, caírem da com maca, certeza. caírem da cama, caírem Entendeu? andando. Assim, eu tenho muito medo. Eu levo os pacientes Até dentro do hospital. A gente passa com todo o cuidado. Exato. E os pacientes de clínica e consultório, a gente segura na mão mesmo e leva até o carro. Até pra se vestir, eu não coloco eles no banheiro. Falou, não, vamos vestir você aqui. Porque Eu às vezes gosto de vai ficar de trocar no olho. banheiro, E agora aí vai vocês se podem abaixar. exemplificar para os pacientes de vocês, viu? A importância. Exatamente. Não, eu já não é a primeira vez que eu ouço uma história assim, mas, por exemplo, eu já vi história de paciente que nem fez anestesia. Foi anestesia local. Eu não vou falar aqui o procedimento, nem o local que ele fez, né? Mas ele também foi fazer um procedimento e saindo do local, do hospital, foi até dentro do hospital, mas totalmente com anestesia local. Fez o vaso vagal, caiu. Ele não tinha sido anestesiado, gente. Era uma anestesia local, que ele foi como se ele tivesse ido tirar um sinalzinho, né? Saiu do hospital, tinha se alimentado, estava de alta, estava aguardando a esposa no estacionamento. Passou mal, né? E não tinha ninguém, pois ele caiu, quebrou os dentes da essas frente. quedas, também assim, acontece. né? Foi uma situação, né, do tipo assim, fiquei talvez nervoso, dei uma tonteada aqui, tela preta. Então, Fran, uma outra questão que depois da explicação da Amanda eu entendi que é um pouco cultural, mas que eu acho que tá na cabecinha dos papais e mamães, é esse grande receio de que a criança não vai despertar
da anestesia. E é algo que eu vejo que, assim, na maioria das famílias existe esse, eu não sei, né, esse imaginário. Eu acho que, claro que não é simples e fácil ver o filhinho ali dormindo, né, mas tem algo que as pessoas têm na cabeça, mas que a Amanda me explicou, não é bem assim, Isso, né? eu acho que às vezes as pessoas têm a impressão que a anestesia é algo que você vai fazer para o paciente que não tem um controle, que não tem um planejamento do que quanto que vai durar. A gente, na verdade, consegue prever quanto aquilo vai durar, consegue planejar aquele despertar. Então, e sabe que é algo comum até em outro tipo de anestesia, do paciente me trazer essa dúvida, mas será que corre o risco de eu não acordar? Então, Ou acordar durante o o procedimento. Então, Isso acho que é uma comum. questão bem Mas a comum. Fran falou bem. É tudo muito programado. Hoje a gente consegue programar uma anestesia, a gente tem muito monitor, né? E muita coisa para que a gente consegue definir qual é o nível de profundidade anestésica, como que tá esse paciente, né? Então, Mas é isso. tem tudo isso. Eu acho que é algo que não ocorre mais com tanta frequência, o não acordar e o acordar. Né? É isso. É isso. Obrigada, Carol, pela tua presença. Obrigada, Carolzinha. Foi muito bom te conhecer e ter essa conversa com você. E eu acho que faltou algumas coisas, vai ter que marcar uma. Uma outra Eu que vez. agradeço, Tá. mas agora partiu o desfile. Gostei. Muito bom. E até Boa, o nosso Carol. próximo Sim, episódio, sim. né? Isso aí.